A gente vai falar bastante, e é o nosso primeiro assunto, sobre reforma tributária. Olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso Nacional o primeiro e mais amplo projeto de regulamentação da reforma tributária. A alíquota padrão do imposto sobre valor agregado, que é o chamado IVA, poderá variar entre 25,7% a 27,3%. Se confirmado esse patamar, a alíquota brasileira ficará entre as maiores do mundo. Hoje, a maior do gênero é da Hungria, 27%. O valor, no entanto, é uma estimativa, já que o definitivo a ser cobrado será descoberto apenas um ano antes de cada etapa de transição entre sistemas e precisará ser determinado pelo Senado. Logo depois da entrega do projeto, Haddad pediu atenção especial do Congresso para análise e votação da reforma. Vamos ouvir. Todos os projetos encaminhados ao Congresso receberam atenção e o presidente Lira me afiançou que o calendário que ele pretende fixar para a deliberação nesta casa vai até o recesso do meio do ano. Seja dia 15, seja dia 20 de julho, o que ele pretende é até o recesso levar a votação no plenário. O ministro da Fazenda também falou sobre os benefícios do projeto. Acompanhe. O conjunto de benefícios dessa reforma é inestimável. Há quem projete um impacto sobre o produto interno bruto entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20%, diluído no tempo, em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também conversou com a imprensa e falou sobre a expectativa de votação. A nossa ideia é trabalhar para que em 60, 70 dias isso possa estar no plenário da Câmara, ou seja, antes do final do recesso do primeiro semestre. Se não houver as condições políticas, a gente vai vendo com o tempo. Agora, as matérias, tanto na Câmara quanto no Senado, só se resolvem definitivamente quando você, além de dar um amplo debate e uma discussão muito minuciosa dessa matéria, você constrói consensos e põe a matéria no plenário. Aí sim você tem a oportunidade de saber e passar um recado claro de que nós não podemos, depois de um esforço que as duas casas fizeram para votar a PEC da Previdência, nós deixarmos essa legislação sem uma regulamentação. Então é importante que aconteça esse ano ainda. Já Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que o projeto da reforma tributária é robusto e que será analisado com calma e compromisso. Um projeto muito robusto, obviamente será lido por todos nós, merecerá toda a nossa atenção. Esse primeiro trabalho da Câmara dos Deputados haverá de ser o melhor possível, certamente será. O presidente Arthur Lira cuidará de dar agilidade na Câmara dos Deputados, assim como eu no Senado também cuidarei de dar agilidade. Mesmo sendo um ano eleitoral, nós teremos todo o compromisso para ainda esse ano, assim como fizemos com a emenda constitucional no ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país com um sistema de arrecadação mais justo, mais igual, menos burocratizado, mais simplificado, com imposto único. Muito bem, vamos ao debate então. Muita coisa para a gente repercutir sobre esse momento decisivo da reforma tributária. Ela tinha sido aprovada no passado, mas é agora que ela vai tomando corpo, é agora que a gente vai saber com que cara ficarão, né, essas mudanças todas em cima do sistema tributário brasileiro. Eu vou começar com a sua análise, Mônica Rosenberg. O que dá para esperar, hein, Mônica, em cima de tudo isso? Como a gente viu, o IVA deve ficar num patamar bem alto, próximo aí dos maiores do mundo, se não superar o da Hungria, que hoje é maior, 27%. Vai haver no frigir dos ovos, resumindo todas as mudanças, aumento de carga tributária, o brasileiro vai pagar mais imposto, Mônica? É isso que a gente pode extrair da reforma? Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos aqui da mesa, você que está nos acompanhando aí na Jovem Pan. A carga tributária brasileira já é muito alta. É que ela está dividida num sistema tão complicado que às vezes o brasileiro não percebe o quanto ele paga. Então, essa reforma não é a melhor reforma, não é a reforma ideal, não é a reforma perfeita, mas ela é a cara do nosso Congresso, ela é fruto de muita discussão. Teve um momento que tinha 5 projetos tramitando em Brasília. Então, foi assim uma soma de várias conversas, o Executivo, o Legislativo, e nós sabemos quem são os deputados que estão lá votando isso e quais são todos os interesses envolvidos. É uma reforma que simplifica, ela cria aí alguns grupos, ela dá mais transparência
vai ser gradual, em etapas, e claro que vai ter problemas, cabe a nós, brasileiros, eleger um Congresso mais alinhado com o que a gente espera para que ela continue sendo sempre melhorada. A gente precisa entender que essas votações são em cima de projetos específicos, a gente não vota ideias. Esse é o projeto que está lá agora e é um avanço. E para você, Diego Tavares, a reforma tributária e do jeito que ela está sendo regulamentada, a partir desse desenho, desse esboço, né, que o governo enviou ontem ao Congresso, ainda não dá para tratar como uma versão final, porque certamente o Congresso vai mexer nisso. Mas olhando para aquilo que o ministro Fernando Haddad levou ontem ao Congresso, te parecem positivas as mudanças? Boa tarde, Diego. Vitor Brown, muito boa tarde aos meus colegas aqui de bancada, boa tarde à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Brown, eu sou um entusiasta da reforma tributária, defendi o texto da reforma durante o ano todo passado, praticamente inteiro, pelo simples motivo de que, comparado com o sistema que nós temos hoje, é impossível se piorar. Hoje o que nós temos vigente no Brasil é um manicômio tributário, como foi dito. Empresas dedicam horas e departamentos inteiros de suas instalações a examinarem a forma mais eficiente de se recolher tributos. Então, isso precisava mudar com urgência e só o fato de a gente mudar esse sistema para um sistema mais eficiente, que é vigente em praticamente, muitos países do mundo adotam, já é uma grande vantagem. Agora, o Brasil gosta de brincar com as nossas esperanças, né? Isso porque, se você examinar o CTN, eu não estou falando do Centro de Tradição Nordestinas, né? Estou falando do Código Tributário Nacional. É a lei que estrutura o nosso sistema tributário e ela tem aproximadamente 240 artigos. A lei complementar do sistema que é para ser um sistema mais simples, que foi encaminhado ao Congresso ontem, tem quase 500 artigos. Então, ou seja, ela tem ali muitas exceções à regra, é um texto muito denso, então me parece um pouco contraditório se o objetivo é simplificar o sistema, você começar a adensar mais e mais a legislação tributária. Eu sigo com esperanças. Como eu disse, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, é o modelo mais utilizado no mundo, é um modelo com grande eficiência. Infelizmente, nós não vamos ter, como disse aqui a Mônica Rosenberg, nós vamos conseguir aproveitar essa oportunidade para conseguir reduzir a carga tributária no Brasil. Mas o simples fato de ter mudado o sistema, enfim, não pode deixar de ser comemorado. E para você, Leandro Ferreira, bem-vindas a essas mudanças todas e gostou da regulamentação que foi apresentada ontem pelo governo, Leandro? Boa tarde. Brown, boa tarde aos meus colegas de mesa, boa tarde à audiência da Jovem Pan, que nos escuta no rádio e também na TV. Quero pedir licença para começar comemorando hoje os 50 anos da Revolução dos Cravos, que ocorreu em Portugal e derrubou o governo salazarista, o Estado Novo, a ditadura portuguesa, né, que durou tanto tempo, quase escorreguei, né? A ditadura portuguesa e que hoje completa 50 anos, o 25 de abril. É uma data importante em Portugal, as comemorações estão se dando nesse momento. Eu vim com o meu cravo vermelho e trouxe um para cada um de vocês também, meus amigos de bancada. Um pequeno cravo vermelho para comemorar a democracia. E espero que a gente possa continuar aqui no Brasil também, em ambientes democráticos e para animar o nosso debate aqui. Obrigado. Deixo com vocês essa lembrança. Mas eu vi aqui com muito entusiasmo esse envio do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Né? Eu entendo que era um projeto já muito aguardado, mas também muito discutido antecipadamente com as lideranças no Congresso, com os meios especializados que estavam tratando da reforma tributária. E assim como Diego, sou um entusiasta. Mas sou um entusiasta ainda mais do mecanismo de devolução, chamado cashback. A cesta básica ela vai ter uma isenção, portanto não entra nessa alíquota de 27,5%. Os profissionais liberais, como economistas, como advogados, também vão ter uma alíquota reduzida na prestação de seus serviços, né? Mas a gente ainda tem, além disso tudo, a devolução que vai pagar para as pessoas que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, aquelas que estão no cadastro único, e hoje são mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, um recurso a título de indenização por eventualmente essa carga tributária se distribuir sobre os mais pobres. Mas lembrando que o grande problema da carga tributária no Brasil, além desse de eficiência, que visa ser corrigido neste caso, no caso do ICMS, né, ele é de distribuição desigual. Portanto, a reforma tributária ideal até pode não aumentar a carga tributária, mas precisa certamente redistribuí-la, fazendo com que os mais ricos paguem mais e os mais pobres tenham condição de ter renda disponível para
a oferirem aquilo que precisam para obterem dignidade. Então vamos aguardar. Eu acho que a tramitação disso está preservada em relação a muitas encrencas que se dão no Congresso Nacional, mas acho que temos que acompanhar com atenção, porque são anos e anos de transição até o modelo a ser implementado. E, Ana Beatriz, acho que por enquanto tem um consenso aqui, todo mundo elogiando muito o texto. Deixa eu trazer um outro ponto que está sendo criticado aqui, que é em relação à cesta básica, porque há um enxugamento da atual cesta básica. A reforma prevê que os itens da cesta básica seriam isentos de tributação, mas a cesta básica fica menor. Carne, por exemplo, sai da cesta básica. Então a picanha, que foi prometida durante a campanha pelo presidente Lula, não vai ganhar esse benefício da isenção tributária. O que você achou no geral dessas mudanças e dessa nova composição da cesta básica que foi proposta? Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde aos meus colegas. Boa tarde à audiência da Jovem Pan. Prazer estar aqui novamente. Hoje eu vou concordar com os meus colegas. Eu também vejo como algo positivo que essa reforma esteja finalmente avançando. Eu acho que, independentemente da posição que alguém tenha nesse país, é um consenso que a nossa carga tributária é desarrazoada, desequilibrada e muito mal distribuída. Então, toda e qualquer iniciativa que vá para frente já deve ser elogiada. Além dessa questão da cesta básica, que me preocupa um pouco, porque é como você muito bem disse, a cesta básica ela diminui para que a isenção seja concedida. Então, será que na prática ali, na mesa do brasileiro, isso realmente vai levar a uma redução do valor que ele gasta pela sua comida na mesa? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, mas eu chamo a atenção aqui para um outro ponto que ainda vai ter que ser esclarecido ao longo do tempo, que diz respeito à forma em que o repasse do tributo que vai ser recolhido pela União vai ser feito aos estados e municípios, porque isso me parece gerar um certo desconforto com relação à autonomia ali dos estados, à autonomia dos municípios. Hoje nós temos categorias de impostos estaduais, federais e municipais, e isso, como vai ser unificado, precisa ser muito bem esclarecido para que não haja, por exemplo, uma demora ou algum tipo de negociação para que seja o valor desses impostos liberados mais rápidos ou mais devagar para os estados e municípios, que no fim do dia são quem vão colocar esse dinheiro em favor da população de volta. Quer completar, Mônica? Pois não. Eu queria só comentar em relação à cesta básica, porque daí é, de novo, o governo definindo quais são os produtos que o pobre brasileiro pode comer. O imposto sobre a cachaça é 80% e o governo vai dizer, não, mas sobre o leite não vai pagar imposto. O que a gente tem que falar? De imposto de renda, porque essa reforma tributária é importantíssima, mas temos que olhar o imposto de renda e temos que trabalhar a questão da renda, porque é na renda que você vai fazer a distribuição para equivaler aí, podemos até falar de imposto de renda negativo, o Leandro falou do cashback. Tem que mexer agora no imposto de renda, não é com o imposto sobre consumo que a gente vai resolver a questão da diferença fiscal no Brasil. E entrando aqui na parte política, vou voltar com você, Leandro. Como é que vai ser a partir de agora? A gente viu ali declarações do presidente do Senado e do presidente da Câmara, num tom otimista, prometendo celeridade na análise, mas o momento da relação do governo com o Congresso não é bom, né? O governo está até apostando bastante nas emendas, acelerou o ritmo de liberação justamente para tentar resolver esse problema. O que é que você espera agora? Será que vem mais emendas por aí para tentar fazer com que avance a reforma? Como é que o presidente Lula vai lidar com isso? Acho que a Mônica tem uma contribuição antes de mim. Ah, é? Eu quero fazer um comentário sobre essa questão, porque eu ia justamente falar isso. Fica à vontade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo é ano de eleição, mas nós vamos fazer um esforço. Como assim? É ano de eleição municipal e o Senado vai parar, vai fazer um esforço de votar essa Vamos lei? dar uma colher de chá e vamos trabalhar um pouquinho. Achei preocupante. Foi mais ou menos esse tom, né? Como se o Congresso ficasse o resto do tempo sem esforço nenhum, né? E estivesse fazendo um favor, né, de votar. Exato. Bom, mas eu vejo da seguinte forma. Primeiro, só uma informação complementar em relação à picanha e à carne é que a carne não saiu da cesta básica. Pelo contrário, ela apenas entrou numa alíquota diferenciada, que não é de isenção total, mas sim de isenção de 60%. Por outro lado, saíram outras coisas, como o salmão, que é consumido basicamente por restaurantes japoneses na cidade de São Paulo, nos grandes centros, né? E também... Pô, eu consumo. Eu também. Sou gourmet, então? Sou elitizado? Pelo contrário, você tinha isenção fiscal para fazer isso, enquanto que agora não vou ter mais. Agora não terá mais, mas você terá condições de nos convidar para um jantar com salmão, Imagina com o preço certeza. do rodízio japonês agora. É verdade. Mas a outra coisa que saiu, que era muito importante que saísse, é caviar. Sabe o que é caviar?
Eu só ouvi falar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu nunca vi comer. Pois é, o caviar estava na cesta básica com isenção, agora saiu, a carne entrou com 60% de desconto a partir dessa proposta que está tramitando agora. Agora o foie gras, né? O foie gras, você está falando, né? Exatamente. O foie gras estava também. Então, o governo procurou manter ali alimentos in natura, né, como o foco da isenção total, né, e a própria questão da carne também vale uma discussão sobre o impacto que ela tem, mas eu entendo que é direito das pessoas consumirem e espero que esse 60% seja suficiente para isso. Agora, o que eu vejo, como eu disse no primeiro comentário, é que este assunto, por ser de interesse, inclusive, dos grandes players nacionais na economia, ele está preservado em relação às demais confusões que estão acontecendo entre Congresso e STF e Congresso e Executivo. Eu vejo que você pega, por exemplo, o presidente Arthur Lira e ele não faz aquela fala virulenta em relação ao Fernando Haddad ou a esses projetos que ele faz em relação aos assuntos com o ministro Alexandre Padilha. Então, acho que isso é para bem, né? Nós temos que avançar com isso rapidamente para chegar naquilo que a Mônica colocou aqui, que é o imposto de renda. Aí são outros 500 e acho que a gente vai ter outras coisas de que discordar, né? São muitas, inclusive, mas eu entendo que vai ser importante chegar lá, até para que a gente faça com que hoje as pessoas que não pagam imposto em um patamar tão alto, mas têm capacidade contributiva, passem a entrar no imposto de renda. Diga, Ana. Não, eu queria fazer só um comentário sobre essa questão da cesta básica, que a gente vê um movimento de mudar os alimentos que fazem parte dela, que não fazem. Me parece que existe uma preocupação com alimentos que sejam naturais e não ultraprocessados, mas seria interessante entender qual foi a lógica, qual foi o mecanismo utilizado para que eles chegassem a esse composto aí de produtos que fazem parte da cesta básica. Porque senão coloca aquela pulguinha atrás da orelha de que pode ter lobby de um setor ou de outro para tal, de não está. Será que tem lobby? Será que teve lobby? Até porque muda de estado para estado, né, Ana? Isso enfim, evidentemente tem influência de forças externas à discussão em si interna lá do Congresso na definição desses alimentos. Então, o curioso é que isso sempre se disfarça com aquele discurso de, olha, é o que o pobre vai consumir mais. A gente, enfim, apontamos aqui diversas distorções, caviar, salmão, coisas que evidentemente não são do consumo dos mais pobres. Então, parece muito claro que tem um lobby pesadíssimo aí envolvido. Mas o que eu quero dizer é assim, se nós estamos tendo a oportunidade de discutir e de colocar uma novidade, um novo sistema, eu acho que o Congresso podia parar para pensar e dar mais transparência também nesse aspecto, para a própria população ter um sentimento de confiança maior naquilo que está sendo feito. Fala, Leandro. Acho que falou-se aqui de lobby, eu acho que é bem por aí, né? A discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, quando foi criado o Food Stamps, no lugar do imposto de renda negativo, né? Acabou sendo dos lobbies de quem produzia alimento e tal, né? Mas aqui nós vamos ter o seguinte lobby, principalmente contra o tal do imposto seletivo, que está sendo apelidado por aí do imposto do pecado, né? Que é o imposto sobre o cigarro, imposto sobre bebida alcoólica, bebida açucarada e outras coisas. Agora, por outro lado, Ana, isso ajuda a corrigir uma coisa do que você falou em relação à questão federativa, a questão dos estados e municípios, porque o imposto seletivo, ele vai ser um imposto que vai incidir sobre mineração e extração de petróleo. De outra forma, os municípios e estados que têm extração de petróleo hoje, que recebem cota parte do ICMS, ficariam sem esse recurso no seu orçamento. Não é o royalty, não é nem a CEFEM, é a cota parte do ICMS e o imposto seletivo vai ajudar a repor isso, inclusive para o país inteiro, mas apontando inclusive para a questão da transição ambiental como sendo importante. É importante tributar exportação de minério de ferro que vai para a China, é transformado em aço e a gente importa novamente para poder fazer as construções que precisamos aqui. Diego. Mas deixa eu aproveitar o Leandro aqui, que é um grande economista, enfim, ele não tem apreço pelos mesmos doutrinadores de economia que eu, mas enfim, eu não posso deixar de tirar essa dúvida, Leandro. Você falou aí sobre o imposto seletivo e eu concordo em parte com o que você disse. Só que no atual sistema já não tem mais margem para tributar esses produtos que seriam produtos nocivos à saúde ou produtos que são poluentes. A Mônica trouxe o dado aqui, a cachaça, foi, Mônica? 80% de imposto. Whisky, 65%. Carro, quase 50% de imposto. Você compra um carro hoje, você está comprando um carro para você, um carro para o Estado.
onde que vai caber mais imposto aí para colocar para rodar esse imposto seletivo? Esse imposto seletivo que vai ser colocado daqui para frente, ele é para repor o que já se cobra sobre esses produtos. Então ele vai repor, no caso do carro, no caso das bebidas alcoólicas e do cigarro, isso é muito fácil, inclusive, identificar ali. Ele vai apenas repor um patamar de ICMS que já é, e outros impostos que já são cobrados sobre esses produtos, para recolocar aquilo e ter uma carga neutra. Não mas a alíquota média, isso altera ou... A alíquota média, a alíquota em relação aos produtos, por exemplo, bebida alcoólica, vai ficar a mesma, ou muito próxima da mesma. A questão é que se fosse para 27,5% ou 25,7%, que é o que está aqui cogitado no caso de bebida, significaria reduzir imposto sobre a bebida, reduzir imposto sobre refrigerante, reduzir imposto sobre o cigarro. O imposto seletivo recoloca esses produtos na lista de coisas que tem que pagar o imposto mais alto. E acho que os estudos que existem mundo afora demonstram que ajuda a reduzir obesidade, que ajuda a reduzir a questão do número de fumantes, e se espera que tenha também o mesmo impacto em relação à transformação ecológica, transformação climática, em relação à emissão de carbono. Eu até não acho que, não sei se ajuda a reduzir, mas certamente a gente pode enxergar isso como uma antecipação do custo que vai ter para a sociedade, porque essas pessoas que estão obesas, que estão fumando, que estão tomando refrigerante, de alguma forma vão precisar de um serviço público de saúde depois, então você já está cobrando lá na frente porque eles vão ter o serviço de graça. E essa questão do meio ambiente, faltou talvez entrar alguma tributação de carbono diretamente na reforma, né? Não, mas você sabe que, mais uma vez, eu acho que falta um pouquinho de transparência nos parâmetros que serão utilizados para escolher esses produtos que vão sofrer esse imposto adicional, ou a mesma coisa da cesta básica, entendeu? Eu acho que podiam aproveitar essa oportunidade para trazer um pouquinho mais de transparência e quesitos técnicos que embasem a tomada de decisão, para não ficar aquela pulguinha atrás na orelha que a gente estava falando. E nem o imposto do pecado, né? Colocar uma etiqueta aí que é bastante esquisita. Mas aí foi a imprensa, né? O nome do imposto é imposto seletivo. Isso. Não, e vamos combinar que se não existisse, ninguém ia sair do bar. E deixa eu tocar num outro ponto, o Leandro falou sobre isso, queria ouvir vocês também, que talvez não tenham falado exatamente sobre isso. E o cashback, vocês gostam do mecanismo? Começar, Mônica? De novo, hoje você já recebe, como chama? Quando você pagou a mais, você recebe a retribuição, né? É restituição. Então, hoje ele já existe. As pessoas, quando vão pagando, e o governo devolve. Aí muda o nome, vira cashback, porque está em inglês, aí assusta todo mundo. Mas é totalmente natural, porque é exatamente isso. Quando você está retendo na fonte, você não sabe exatamente qual é o valor, e no final pagou a mais, está devolvido. Eu acho totalmente normal e admissível. Mônica, não, você falou que o termo em inglês assusta, mas eu acho que cashback é um termo que tem se popularizado muito, porque várias empresas têm se utilizado desse mecanismo. Eu acho que talvez possa, ao contrário, trazer um pouco mais de proximidade para o contribuinte entender o que vai acontecer com aquele imposto que ele está pagando, que ele vai eventualmente receber de volta. Eu achei essa parte bem interessante. Você gosta, Diego? Receber imposto de volta não tem como não gostar, né? E além de tudo isso, isso vai muito de encontro ao que prega a doutrina liberal. É mais ou menos uma reestruturação do que o Milton Friedman tratava por imposto de renda negativo. Então, é bem viável. Como eu disse, é um respiro liberal nessa reforma tributária. Então, acho que tem boa viabilidade. Quer acrescentar? Sobre o cashback, ele existe, a restituição de imposto existe em alguns formatos. No caso dos mais ricos, ou, digamos, dos mais protegidos pelo mercado formal de trabalho, a restituição do imposto de renda, né? No caso das pessoas que consomem no mercado formal, tem a nota fiscal paulista e outras em outros estados, né? Então o cara vai lá, consome, lança o CPF e aí é calculado um valor que ele tem direito à devolução. O bom do cashback, eu gosto do mecanismo, não gosto do nome, Brau. Tá. Então estamos discordando hoje. Eu devo discordar do nome. Acho que Brau... Não estou reclamando do Brau. É das origens britânicas, alguma coisa contra? Vai chamar de marrom. Prefiro chamar de devolução. A devolução, neste caso da reforma tributária, ela vai se dar para todas as pessoas que estão com renda per capita até meio salário mínimo, que significa que a pessoa não necessariamente vai depender de ir no mercado formal
consumir, lançar o CPF e receber de volta. Porque o pessoal que tem um patamar de renda de meio salário mínimo per capita, muitas vezes consome na feira, que não emite nota fiscal, consome no mercado informal, que não emite nota fiscal, e assim por diante. Por outro lado, tem um incentivo a se emitir nota fiscal. Mas a ideia é devolver para quem não tem hoje direito de receber, pelo fato de não estar apto a consumir no mercado mais formal, como, por exemplo, as pessoas que compram no supermercado ou no shopping center.